Olá, irmãos, olá, amigos. Queria fazer com vocês uma reflexão. Estou lendo Jeremias, e no capítulo 35, nós temos algo aqui que me chamou muita atenção. Deus chamando o seu povo à fidelidade a Ele. E Ele usa aqui um exemplo para demonstrar o que Ele queria, né? A mensagem que Ele queria passar através do profeta Jeremias. E os versos 1 e 2 diz: O Senhor deu essa mensagem a Jeremias quando Jeoaquim, filho de Josias, era rei de Judá. Vá ao local onde moram os recabitas e convide-os para vir ao templo do Senhor. Leve-os para uma das salas internas e ofereça-lhes vinho. E no versículo 5, Jeremias 35, 5, eu coloquei diante deles, então, taças e jarras cheias de vinho, os convidei a beber. Mas eles recusaram, dizendo: Não bebemos vinho, pois nosso antepassado Jonadab, filho de Recabe, nos deu esta ordem. Nunca bebam vinho, nem vocês, nem seus descendentes. Os Recabitas eram uma clã fundada por Recabe, pai de Jonadab, né, diz o texto. Não tem muito, a Bíblia não relata muito sobre eles, né? Mas alguns estudiosos acreditam que eles eram queneus, estrangeiros aparentados com Moisés, através do casamento. E eles foram adotados, né, pela tribo de Judá e passaram a ser contados entre o povo de Deus. E eles viviam de forma diferente, né? De forma mais nômade. E além de ter essa ordem, tinham algumas regras que eles obedeciam. Não construam casas, não plantem lavouras, nem possuam vinhedos, vivam sempre em tendas. Com isso terão vida longa e feliz nesta terra. Então eles tinham algumas normas a serem cumpridas, né? E era um código de conduta dessa clã, desse grupo aí, entre os judeus ali. E Deus então pede para Jeremias ir até eles, porque Deus queria ensinar o povo, mais uma vez, que eles deviam ser obedientes a Ele. E ele pede então para Jeremias ir até os Recabitas, é muito interessante, e oferecer vinho a eles. E Jeremias foi, mas a resposta deles foi qual? Não bebemos vinho. Não bebemos vinho, porque nós temos um acordo, um pacto, né? Fizemos um pacto aí com Jonadab de não bebermos vinhos, né? Fizemos aí um voto. Deus queria que outros se manifestassem, outros se mantivessem firmes no compromisso que fizeram com ele. Por isso ele usou os recabitas. Deus sabia que eles não iam quebrar o seu voto. E isso é muito interessante porque dá para notar aqui um contraste vívido entre os recabitas e os outros israelitas. Os recabitas mantiveram os votos feitos a um líder humano, falível, Jonadab. Israel quebrou o seu voto feito a Deus, o seu líder divino infalível. Jonadab disse à sua família em uma ocasião que não bebessem e eles obedeceram. Deus ordenou constantemente a Israel que se voltasse do seu pecado, se arrependessem, e eles não fizeram isso. Os recabitas obedeceram leis relacionadas com assuntos temporários. Israel se negou a obedecer às leis de Deus relacionadas com assuntos eternos. Os recabitas obedeceram durante centenas de anos. Israel desobedeceu durante centenas de anos. Os recabitas seriam recompensados. Versículo 18 e 19, que diz assim: Então Jeremias se voltou para os recabitas e disse: Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: Vocês obedeceram a todas as ordens de seu antepassado Jonadab e seguiram todas as suas instruções. Por isso, assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: Sempre haverá descendente de Jonadab, filho de Recabe, para me servir. Interessante, né? Mas Israel seria castigado, e foi, né? E foi. Frequentemente estamos dispostos a observar costumes só em nome da tradição, quanto mais devemos obedecer à palavra de Deus,
que é eterna. O objetivo principal, então, deste episódio foi mostrar que os recabitas escutavam e obedeciam às palavras do seu líder, Jonadab. Mas os israelitas eram incapazes de obedecer ao Senhor. Versículo 16 vai dizer: os descendentes de Jonadab, filho de Recabe, têm obedecido fielmente a seu antepassado, mas este povo se recusa a me ouvir. E você, tem sido alguém obediente a Deus? Você tem obedecido a sua palavra? Tem obedecido às suas instruções? Mais importa obedecer a Deus do que obedecer aos homens. Claro que uma referência aqui principalmente às autoridades, né? Deus vem acima das autoridades humanas, mas no nosso dia a dia também. A quem você tem obedecido? Ao seu eu? Ou você tem obedecido ao próprio Deus? Então, é um exemplo maravilhoso que falou bastante comigo. Eu gostaria então de compartilhar isso com vocês. Sejam fiéis a Deus e a sua palavra. Claro que a recompensa virá, porque Deus é justo, mas não é por isso que devemos obedecer. É porque nós temos um Pai precioso, grandioso e que já fez, tem feito e fará sempre grandes coisas na nossa vida. Deus abençoe a sua vida.